E o que nós podemos falar sobre a tecnologia assistiva? Bem, sendo mais específico, a gente pode usar alguns desses recursos aqui que estão sendo mostrados nesse slide. Começando dos mais simples, as pranchas de comunicação, que podem ser feitas com letras, as pranchas alfabéticas, que são aquelas em que a pessoa vai escolhendo as letras até montar uma palavra. Essas pranchas também podem ser feitas com cartões, e aí cada cartão representa um objeto, um verbo, representa algum conceito, né? Também pode ser feita com símbolos, ideogramas e sons. É o caso, por exemplo, de eu fazer uma prancha onde eu tenha uma campainha para representar o sim, uma campainha para representar o não. Também um tipo de prancha de comunicação. Nós temos os softwares de computador, como o Boardmaker e Telepathics, que é um software do teclado TIX, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Os vocalizadores, que são dispositivos que tanto podem ser usados como comunicadores de voz gravada, que é quando você grava a sua voz e quando você aperta um botão, aquela mensagem é falada. Como você também pode usar comunicadores com voz sintetizada. Já vem uma voz padrão gravada e quando você digita, aquela voz pronuncia a palavra ou a frase que você escreveu. Esses vocalizadores, a princípio, eram bem rudimentares, eram feitos com poucas opções, né? Mas aí com os aplicativos para tablet e celular, eles foram ficando cada vez mais elaborados. Então, nós temos uma lista de aplicativos assistivos que nós transformamos num catálogo. Esse catálogo está disponível na internet, eu vou deixar o link também para quem quiser acessar. E dentre esses aplicativos assistivos, nós selecionamos alguns próprios para comunicação alternativa e aumentativa, que é o caso do aplicativo Livox, que junta todas essas estratégias. Ele tanto é uma prancha de comunicação, também funciona como o software Boardmaker, por exemplo, e é um vocalizador. Então, você pode utilizá-lo para gravar mensagens de voz, como também pode utilizar o teclado que tem nele para que essa voz seja expresse a frase ou a palavra que você escreveu no teclado através de uma voz sintetizada. Tem também outros aplicativos como o Virginia, o teclado do Google também, e vários outros que vocês vão poder ver melhor depois. Sobre os sistemas e métodos em comunicação alternativa e aumentativa, existem vários. Eu selecionei aqui só alguns porque não é nossa intenção esgotar o tema, né? Só dar um panorama dos principais pontos. Então, eu selecionei apenas esses aqui. A gente tem o sistema Bliss, que é um sistema de símbolos pictográficos que vem acompanhados de uma palavra com seu significado, representam pessoas, objetos, ações, conceitos, sentimentos e que são colocados numa determinada ordem e significado. Vocês vão perceber que todos esses sistemas e métodos eles têm algo em comum, que é explorar essa questão do significado, do símbolo, né? E cada um tem as suas particularidades, mas eles são parecidos. E aí alguém se baseia em um para desenvolver outro, né? Então nós temos o PIC também, que é composto por 400 símbolos que englobam mais de 400 conceitos. E a característica dele é que ele tem figuras brancas sobre um fundo preto. Para quê? Para reduzir as dificuldades de discriminação entre figura e fundo. Quando você faz esse contraste, fica mais fácil de visualizar, né? E elas podem ser agrupadas, essas figuras, por área de interesse, facilitando
que a criança construa frases. O PCS, né, é constituído por 700 símbolos, começou com 700 símbolos, depois ampliaram, chegou a 3.200 símbolos. O sistema SPC, símbolos pictográficos para a comunicação, é constituído por desenhos que representam substantivos, verbos, e normalmente se empregam cores para você identificar os gêneros que são comuns, né? Ali as classificações, substantivos são todos de uma cor, verbos todos de outra cor, adjetivos todos de outra cor de fundo. É um sistema bem flexível que pode ajustar-se às necessidades comunicativas de cada utilizador. Um dos sistemas mais conhecidos é esse aqui, o PECS, que é um sistema de comunicação muito completo, que foi originalmente desenhado para criar de uma forma bem rápida e econômica recursos consistentes de comunicação. Hoje o PECS é o método de comunicação mais utilizado com autistas. Ele foi pensado a princípio para crianças em idade pré-escolar, mas atualmente é usado com crianças e adultos em vários níveis do espectro, né? Qual o objetivo do sistema PECS? É ir ao encontro daquilo que atrai as crianças. Primeiro, ele é dividido em várias fases, cerca de 6 fases, algumas adaptações chegam a 10 fases, mas a primeira fase é encontrar aquilo que mais atrai a criança: alimentos, brinquedos, livros, reforços, não é? Algo que ela possa ter uma resposta imediata e prazerosa. E aí, nas fases posteriores, vai se conhecendo as preferências das crianças e fazendo imagens desses objetos que vão ser apresentadas a ela, e ela vai trocar um cartão por esses objetos. A princípio, é oferecida ajuda física para pegar esses cartões, mas depois vai se tirando essa ajuda para que ela comece a desenvolver a iniciativa de interagir, pegando a imagem, entregando ela mesma espontaneamente ao terapeuta. O grau de dificuldade vai aumentando aos poucos, isso é muito importante. A gente, ao trabalhar com autismo, a gente tem que fazer essa graduação, né, em etapas, do mais fácil para o mais difícil. E o grau de dificuldade vai aumentando até o sistema fazer com que a criança crie enunciados simples a partir das imagens e de uma sequência de frases. Ele não requer equipamento de alto custo, é muito fácil de você produzir um material, só precisa ter alguma paciência, criatividade, muita atenção aos interesses da criança, e você pode utilizá-lo tanto em ambiente terapêutico quanto em casa. Se você utilizar em todos os ambientes, é o ideal. Tanto que existem as pastas PECS, justamente para que a criança tenha essa mobilidade, ela consiga levar os seus cartões para qualquer ambiente onde ela for transitar. A gente tem também o sistema TEACH, que é o tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados com a comunicação. Ele foi criado a partir de um projeto de pesquisa que observou profundamente os comportamentos das crianças autistas em diversas situações, frente a diferentes estímulos. Então, são utilizados estímulos visuais, estímulos audiocinestésico-visuais, que é quando você mistura, né, vários estímulos, por exemplo, você une som, palavra, associa com movimento, fotos. Os sistemas de trabalho são programados individualmente e são ensinados um a um pelo professor. As crianças autistas, qual é a grande vantagem do TEACH? A gente percebe que elas costumam ser mais responsivas em atividades de situações dirigidas, ao invés de você deixar a livre escolha. E elas respondem também mais consistentemente aos estímulos visuais que aos estímulos auditivos.
Daí esse suporte visual que permeia aqui todos esses sistemas que eu falei, ele é muito eficiente por isso. E o Teach, ele vai trabalhar, além de conteúdos acadêmicos, as atividades de vida diária também. Percebe-se que ele traz uma tranquilidade à criança, que ela já, quando ela começa já a ter uma compreensão melhor da comunicação. Então, quais são os objetivos gerais do Teach, assim, para ser bem rápido, né? Vai desenvolver estratégias para ela compreender e desfrutar da companhia de outras pessoas de uma forma harmônica. Também motivar habilidades de explorar a aprendizagem, equilibrar as funções intelectuais, melhorar a coordenação motora fina e grossa, reduzir o estresse e fazer com que a criança, a pessoa com autismo, supere problemas de adaptação. Então, o Teach, ele tem uma grande preocupação com a clareza visual no aprendizado e com preparar um ambiente bem estruturado, bem organizado, porque isso também interfere muito no aprendizado.